Tecnato é aquela ideia que foi criada nos anos 30, depois da Grande Depressão, quando um cara chamado Howard Scott ele se desiludiu tanto com o comunismo quanto com o capitalismo, ele pensou numa terceira via, então ele inventou uma ideia de que, para não haver mais crises como a de 29, né, a Grande Depressão, a ideia é acabar com o dinheiro, que é o que está acontecendo hoje, né? O dinheiro físico está em extinção, substituir o dinheiro por um crédito de energia. Cada um recebe uma mesadinha de energia, todo mundo recebe a mesma mesada de energia, não pode trocar, não pode vender, e ela tem um prazo para expirar. Você está falando CPF ou de nações? CPF. Tá. Cada pessoa, cada adulto, criança não recebe, você recebe aquele crédito de energia. Então você vai comprar um hambúrguer. Quanto de energia foi gasto para produzir esse hambúrguer? Tanto. Então você vai usar o crédito que você tem. Então não vai ter mais propriedade dos meios de produção, isso tem a ver com o comunismo, né, por um lado, mas por outro lado é um sistema completamente tecnológico, porque você tem que monitorar o que está todo mundo comprando e vendendo para contabilizar esse crédito, e você tem que ter um monitoramento em tempo real da quantidade de energia que está sendo produzida dentro daquele tecnato, que é o nome desse negócio. Isso faz algum sentido na tua cabeça? Como assim? Isso é aplicável? Isso seria viável? Não, isso é igual a Revolução Francesa. Os caras querem implementar uma ditadura, mas dizem que é para trazer a liberdade, né? Em nome da liberdade, igualdade e fraternidade, os caras arrancavam a cabeça de quem não concordava. Você fala, irmão, achei que era liberdade, né? Achei que era fraternidade. Não, mas só pros meus... Você acredita em fada madrinha também, irmão? Pô, tô aqui pra te arrebentar. Isso aqui é só o argumento. Somebody love. O somebody, pô. Então isso é uma ditadura fantasiada de um paraíso tecnológico, mas é uma prisão digital total, pô. Esse modelo é a ser implementado no planeta? Os Estados Unidos querem implementar só no hemisfério ocidental. Tá. Só que isso já está implementado na China. A China já é assim. Entendeu? Então a China só vai expandir a sua zona de influência, criando o tecnato que eu chamo, eu acho que foi eu que inventei esse termo, tecnato da Lestásia. Por que Lestásia e por que o tecnato das Américas seria o tecnato da Oceania e o tecnato comandado pela Rússia é o tecnato eurasiano? Eu estou usando uma terminologia que George Orwell usa no 1984, em que o mundo, depois de uma grande guerra mundial, está dividido nesses 3 grandes blocos que são tiranias tecnológicas, exatamente como nos anos 30 o Howard Scott pregava, e o braço direito dele, que era o Joshua Norman Haldeman, também pregava, lembrando que Joshua Norman Haldeman teve uma filha chamada May Haldeman, que casou com um cara chamado Elon Musk e teve um garotinho chamado Elon Musk. Então essa família trabalha em prol disso desde os anos 30. E é isso que eles estão implementando. Todas as empresas do Elon Musk ajudam isso a vir à tona. Entendeu? Interessante pra cacete. E aí a gente tem então o tecnato liderado pelos Estados Unidos e nesse... Tem o liderado pela China e o liderado pela Rússia. Isso. Esses tecnatos, eles são essencialmente ditaduras mesmo? Assim, vamos lá. Então a gente vai ter os continentes americanos liderados por um cara, pelos Estados Unidos. Um comitê de... Por isso que é tecnocracia, né? Um comitê de pessoas muito esclarecidas, muito capacitadas, cientistas, engenheiros, pessoas muito racionais que vão impedir esse tecnato de viver uma crise como a crise de 29. Inclusive capazes de garantir um mínimo saudável para a população. A renda básica universal. Para mantê-los calmos. Então, aí se fala de crédito social, né, e tal. Depois que o Joshua Haldeman, o avô materno do Musk, foi preso por participar desse movimento, que é um movimento antidemocrático, porque você não tem mais eleição nesse sistema, não tem mais um modelo político de democracia representativa que o povo escolhe os seus representantes eleitos, isso não tem. É tipo assim, resumindo de forma grosseira, o povo é burro, então cala a boca burro, deixa que eu governo que eu sei melhor. Porque você é burro, só escolhe burro, aí sempre dá problema. Então, também tem a questão da demagogia, né? Que é o cara que se candidata prometendo mundos e fundos, não vai cumprir, mas aí o povo acredita, vota nele, então a democracia teria sido pervertida. Então os caras se desiludiram com a democracia, com o capitalismo e com o comunismo também. Então os tecnocratas se dizem anticomunistas, mas bebem muito do comunismo e vide a ideia de não ter mais a propriedade dos meios de produção. Então seriam comandados por um comitê de ilustres, né? Que é a definição de aristocracia. Aristocracia vem de um termo grego que escreve areté, mas fala arite em grego, e arite significa virtude, então os aristocratas
ou os aristos são os virtuosos, a aristocracia são os virtuosos no poder. É exatamente isso. Ou é aquilo que a gente lê na República do Platão. República do Platão é uma ditadura, até uma ditadura com uma eugenia embutida, né? Porque o rei filósofo, ele é geneticamente fabricado através do cruzamento de pessoas. A gente vê isso no filme com a Angelina Jolie, Salt, né? Que ela é uma agente secreta russa. A gente vê que o pai era um atleta, o campeão olímpico, e a mãe era campeã mundial de xadrez. Então, associou a genialidade da mãe com o vigor físico do pai. Então, a engenharia genética, antes de ter o CRISPR, que é aquela maquininha que faz edição de gene, era com cruzamento de pessoas assim que tem esses perfis, né? Então, igual a gente faz com cachorro. Exato. Era tipo, ou então o que o Gregor Mendel, né, o monge, fez com as folhinhas, com as plantas, desenvolveu a ideia da genética, né? Gene recessivo, gene dominante, por aí vai. Então, é uma ditadura governada, a princípio, por aquilo. Tem um cara americano, Curtis Yarvin, que é um dos filósofos que vai nessa linha. Ele fala de você não ter mais um governo, mas você ter um GovCorp, um governo-corporação. Assim como uma corporação, vamos supor, o povo americano não participou da escolha do Tim Cook como CEO da Apple. E dessa forma também, o governo visto como corporação, o povo também não vai participar. Eles que escolhem, o comitê do board de diretores, o conselho de diretor, que escolhe quem vai ser o novo CEO. Então, é uma ditadura, é a destruição da democracia fantasiada de um paraíso tecnológico, mas que, na verdade, é uma ditadura, uma prisão digital. E aí a gente teria o plano, assim, o que se espera é que a gente tenha, então, 3 desses grandes blocos. Talvez tenha um quarto que será comandado por Israel. O Israel quer fazer isso, vamos ver. Existe uma chance de acontecer. A chance de acontecer é os Estados Unidos saírem do Oriente Médio e deixar as bases e os equipamentos para Israel fazer o que eles chamam de Grande Israel, que é vir desde o rio Nilo, no Egito, até o rio Eufrates, lá no Iraque. Então, hoje mesmo, um dos ministros de Israel ele falou sobre esse plano, né, de englobar dentro do Grande Israel a Síria, o Líbano e o Iraque. Caralho, mas é que isso não tem a menor chance de dar certo, né? Não, vai terminar na Terceira Guerra Mundial, né? Porque assim, vamos combinar, ó. Não dá. O livro do Apocalipse já mostra que não vai dar certo. Né? É verdade. Então, assim, quando a gente para pra quem crê, né? O que derrubou, por exemplo, os grandes impérios, os maiores impérios, foi o fato. Assim, basicamente foi o fato de ter muitos povos muito diferentes que não queriam fazer parte daquele império. Então. Imagina. O Alexandre o Grande resolveu um pouco isso, né? Porque ele helenizou, transformou todo mundo em grego, né? Ele fez uma colonização cultural, ele fez todo mundo falar o idioma grego, estudar a cultura grega. Ele ia estabelecendo ginásios, né? Escolas, faculdades da época ali. Então o cara estava lá na Pérsia, que hoje é o Irã, ele estava se imaginando como um grego, né? E os Estados Unidos fazem isso também com a indústria cultural, né? É mesmo? A galera fica admirando os Estados Unidos, o cara quer ser americano, todo mundo quer morar nos Estados Unidos, quer ter uma cidadania americana. Então é como se você visse o dominador com bons olhos, né? O Império Romano fazia isso, oferecendo a Pax Romana, né? Eu vou te dominar e cobrar imposto, mas eu trago a paz. E o Napoleão, com o Império Napoleônico, fazia isso com o Código Civil, né? Código Civil Napoleônico é tipo assim, eu tô te ferrando, mas pelo menos tô te trazendo alguns direitos. Aí você fala, ok, direito de eu me ferrar, né? Não, mas é um direito, né? Se aqui a gente vai ter, com certeza, os caras que... A gente já tem hoje os caras que ficariam muito felizes se a gente tivesse algum tipo de intervenção americana. Ah, né? Lógico. A gente já tem uns caras assim. Lógico, torcendo. Venha, Trump! Mas a gente joga uma bomba na favela lá do Rio. Mas a gente tem também uns caras que eles... vão morrer odiando essa porra. Então é muito difícil. Pra tu eliminar esses caras. Porque esse sistema, desculpa te interromper. Não, vai. Esse sistema você impede a resistência. Você impede o subversivo, a rebelião. É um sistema de controle total.